nos portais. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Repita comigo: vale de Ono. Vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. Repita comigo: grande obra. Grande obra. De modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais um muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Aleluia. Vamos juntos reler o versículo de número 3. Vamos lá? E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, e não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Glória a Deus. Repita comigo o tema desta campanha: você não pode parar. Pela primeira e última vez, olhe para o seu irmão do lado, seu irmão atrás, e lance essa palavra para ele: você não pode parar. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, para que os irmãos entendam, eu vou ser bem rápido, porém vou começar devagar. Os irmãos vão entender. Vou ser bem objetivo naquilo que o Senhor quer falar nessa noite através da palavra, porque o Senhor já falou através de louvores, o Senhor já falou através dessa oração. Eu me identifiquei muito com esta casa, porque parecia que eu estava na minha casa com o Senhor. Levantou lá e quando viu, se começa do joelho, depois do joelho, hino da harpa. A gente faz a oração, a palavra devocional e assim sucessivamente até acontecer o momento da palavra. Mas para que os irmãos entendam, e já conhecem de fato essa passagem, a vida de Neemias começou quando de alguma maneira Neemias estava na casa, ou seja, no palácio, trabalhando. Neemias foi convocado por Deus a estar perto do rei Artaxerxes. E a Bíblia vai dizer que Neemias servia. O nome Neemias significa Deus consola, ou Deus consolador. E a Bíblia vai dizer que Neemias servia ao rei Artaxerxes. Servia de que maneira? A Bíblia vai dizer que Neemias era o copeiro do rei. O copeiro do rei, na qual a responsabilidade não era somente se preocupar com aquilo que o rei, de certa forma, se alimentava, aquilo que o rei bebia. Neemias tinha essa responsabilidade. Toda bebida que chegava até o rei era provada por Neemias. Todo o alimento que chegava até o rei era degustado primeiramente por Neemias, para que de fato o rei pudesse comer. Por que isso? Porque tinha, de certa forma, a desconfiança de todos os reis, que podia ser destronado através da morte. Podia se alguém se rebelar contra tal rei. E para isso foi criado, de certa forma, o posto, na verdade, ao qual Neemias servia, que era o copeiro. Só que quando Deus levanta alguém para estar trabalhando com alguém que não serve ao mesmo Deus, Deus garante, de certa forma, não somente uma responsabilidade terrena, uma responsabilidade humana. Deus coloca também sobre a vida daquele que o serve uma responsabilidade maior. E a Bíblia vai dizer, e nós vamos entender com a passagem de Neemias, que Neemias não era um copeiro simples, Neemias não era um trabalhador simples, Neemias era um homem de confiança do rei. Neemias era um homem de tão
lembrança que Neemias, a própria Bíblia vai dizer que tinha o livre-arbítrio, é claro, remetido da própria lei dos reis, que para poder falar com o seu rei tinha que permitir. E a Bíblia vai dizer que isso aconteceu. A Bíblia vai dizer que Neemias recebe uma notícia através de um homem de Deus que o ajudava, por nome Hanani. E esse homem, Neemias pergunta a esse homem como estava o seu lar terreno, como estava o seu povo, como estavam aqueles que sobreviveram ao cativeiro. E a Bíblia vai dizer que a resposta daquele homem não foi uma resposta que Neemias queria ouvir. A resposta daquele homem foi uma resposta ao qual significava que aquele povo estava destronado, que aquele povo estava destruído, que a cidade e a terra ao qual Neemias foi criado, Neemias aprendeu a servir o seu Deus como o único, suficiente, salvador da sua vida. A Bíblia vai dizer que esse homem dá uma resposta de derrota, podemos dizer assim, que aquele povo tinha absorvido. Aquilo que de fato era a maior virtude, ou o maior tema daquela cidade, que era a sua muralha, que significava a sua proteção. Os irmãos conhecem a passagem. Essa muralha já não se estava mais de pé, essa muralha já não se encontrava mais numa providência, numa provisão ao ponto de defender aquela cidade. A Bíblia vai dizer que aquela muralha tinha se deteriorado, que as portas daquela muralha, que eram divididas, a Bíblia vai dizer que aquelas portas tinham sido queimadas, tinham sido destruídas, que o inimigo tinha amassado, pisoteado, destruído aquela nação, porque outrora também, quando nós começamos a pregar, nós temos também que ensinar ao povo o de fato porquê que Jerusalém se encontrava em tal situação. Jerusalém se encontrava em tal situação porque aquele povo se voltou a entender e entregar a sua crença, o seu acreditar, o seu servir a outro Deus. Acreditava agora que o Deus de Israel, Jeová, não era mais o seu controle. Então nós começamos a perceber que quando pessoas que servem a Deus, que entregaram a uma vida a outra hora para Deus, se viram contra Deus, ficam à mercê do inimigo. E o inimigo, ele não brinca. O inimigo é diferente de muitas pessoas, talvez de eu, de você. O inimigo, ele é organizado. Muitas pessoas aí fora não são organizadas. Talvez muitas pessoas dentro da casa de Deus não são organizadas com as coisas de Deus. Oram de qualquer forma, trabalham de qualquer forma, fazem as coisas para Deus de qualquer forma. Hoje já entrou uma coisa dentro da casa de Deus que se chama liberalidade, normalidade, coisas que lá na igreja de Sara, de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que é uma igreja que até tem pessoas que sabem fazer, mas que não fazem. Até tem pessoas que sabem fazer e fazem, mas não fazem da forma e da reverência ao qual aquele chamou merece. E eu começo a entender que de fato hoje não mudou. Hoje existem algumas pessoas que entram por essas portas, saem por essas portas, mas não dão a devida honra, a devida glória, a devido louvor, não querem pagar preço, não querem de fato se levantar contra as forças, porque a nossa guerra, talvez hoje, muito tem se pregado, que é o irmão do teu lado, que é a irmã do teu lado, que é aquele que está aí fora. Muito tem se pregado que aquele que te viu na prova vai ter que te ver na bonança, mas isso não é Bíblia. A Bíblia vai dizer que a minha guerra é contra o inimigo da minha alma, aquele que brama como leão, aquele que está ao meu derredor querendo me destruir. Mas a Bíblia também vai dizer que o inimigo, ele trabalha, como foi dito aqui, ele é organizado, ele sabe onde vai te pegar. Mas a Bíblia também vai dizer que Jesus veio para desfazer todas essas armas que ele tenta contra a nossa vida. Então Neemias recebe essa resposta. Como era um homem temente a Deus, ele se entristece. Se entristece de uma forma que o serviço dele diário se torna diferente. A Bíblia vai dizer que Neemias chega até o rei para o servir. E o rei pergunta o fato de Neemias hoje não estar mais da maneira ao qual ele serve
diariamente. E Neemias ali tem a sua oportunidade, tem a sua estratégia dada por Deus. Neemias transmite ao seu rei, de fato, aquele ao qual ele servia, aquele que era o seu líder, aquele que tomava conta da sua vida, aquele que trouxe de alguma forma bonança para a sua vida. E o rei, tocado por Deus, porque nada na nossa vida é por acaso, nada na nossa vida é por coincidência. Se nós conseguimos chegar aqui nessa noite, foi porque o Senhor abriu o caminho para que hoje viéssemos estar aqui. Se hoje vamos sair daqui e chegarmos no nosso lar, é porque o Senhor permitiu, porque enquanto estamos aqui, muita coisa aí fora está acontecendo. E a Bíblia vai dizer que agora o rei libera Neemias. E eu gosto muito disso, e me chama muita atenção, porque a Bíblia também vai dizer que Neemias não vai de qualquer forma até Jerusalém. A Bíblia vai dizer que o rei Artaxerxes dá duas condições para que Neemias volte, para que Neemias vá. Primeiro, ele libera uma carta para Neemias. Se você depois chegar em casa, abre no capítulo 1 que você vai ver. A Bíblia fala que Neemias recebe uma carta na mão. Para que essa carta, irmão Diego? Para que no caminho ao qual ele percorresse até chegar em Jerusalém, ele tinha de fato uma liberação para passar por outras províncias, para que chegasse no destino ao qual ele tinha que chegar. Você não entendeu? Então eu vou explicar a segunda condição para depois voltar na primeira. Qual foi a segunda condição? A primeira foi a carta. A segunda condição foi a primeira ocasião na Bíblia que nós vemos que um homem de Deus recebeu uma escolta armada para chegar em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que o rei Artaxerxes liberou homens do seu exército, um exército que era muito conhecido, um exército que era muito numeroso. Artaxerxes era um homem muito grande, era o rei da Pérsia. E a Bíblia vai dizer que Neemias não somente tem um caminho aberto através daquela carta, mas também está guarnecido. Você não entendeu? Eu penso com essa passagem que a carta que o rei Artaxerxes liberou para Neemias, para a nossa vida, é a autoridade que Deus deu para o crente. Porque se Deus deu uma ordem e você de fato tem ele como rei, se você seguir aquilo que ele tem para fazer na tua vida, ele vai liberar uma carta na tua mão. Para onde você passar, onde você pisar, Deus vai te dar por herança. Aonde você colocar a tua mão, Deus vai fazer prosperar da hora dele, da maneira dele, da forma que ele quer. E a segunda, qual é a segunda, Diego? A escolta armada. Deus não somente vai abrir o caminho para você, mas vai te garantir sobreviver neste caminho para que você possa chegar em Jerusalém. Não pegou? Você vai passar pelo caminho, você vai passar por essa terra, você vai ter a liberação, a carta nas mãos, mas para que você chegue em Jerusalém, você está guardado pela escolta armada de Deus. A escolta armada de Deus se não é só. Jesus Cristo, antes de morrer, eu vou para o céu, mas eu não vou deixar os órfãos. Eu deixarei sobre vós outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te guarda. O Espírito Santo é aquele que te livra. E o Espírito Santo tem algo sobrenatural na nossa vida. Ele conhece o teu gemido inexprimível. Talvez você chegou hoje nessa noite e você não consegue abrir a tua boca para mostrar para Deus aquilo que de fato você precisa. Talvez a tua angústia, a tua dor, o teu sofrimento, aquilo que tem te amassado, aquilo que tem te apertado, você não consegue transmitir para Deus. Mas fique preocupado não, fique tranquilo, porque no momento que você está escutando esta palavra, o Espírito Santo está consolando o teu coração. O Espírito Santo está entendendo o teu gemido inexprimível. E nesta mesma medida, Ele está levando para o autor e consumador da nossa fé. Porque você vai chegar em Jerusalém. Se Neemias chegou em Jerusalém, você vai chegar em Jerusalém. Jerusalém, a mansão celestial. Jerusalém, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Neemias agora chega em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele observa todo o caos daquela cidade. Ele observa tudo aquilo que de fato para ele era novo. Porque quando ele saiu dali muito novo, tudo aquilo ali era diferente. E ele se entristece, mas ao mesmo tempo, ele guarda dentro de si aquilo que ele tem que fazer. A Bíblia vai dizer que ele ainda não conta para os homens que foi para ele,
que foi com ele. E eu também tenho um entendimento nisso aqui. Existem coisas na nossa vida que nós não podemos contar para quem está do nosso lado, para A, para B e para C. Existem coisas na nossa vida que só podemos contar quando se manifeste na nossa vida. Existem chamadas na tua vida e na minha vida que Deus só vai liberar para você falar quando de fato acontecer aquilo que acontecia com Jesus. Jesus chegava em tal ocasião, curava, libertava, transmitia o seu amor, e quando a pessoa ficava querendo, quebrantada, falava para todo mundo, Jesus falava, vai e fala para o profeta, vai e fala para o sacerdote. Não conta para ninguém que está do teu lado não, vai lá no altar e conta para aquele que está no altar. Então eu quero lançar uma palavra para você. Se você tem algo que Deus tem que fazer na tua vida, vai contar no altar, vai contar no altar da tua cama, vai contar no altar da tua casa, vai contar no altar que você constrói com o teu joelho, porque o altar é o lugar que nós temos que contar. O altar é o lugar que nós temos que ali chorar, se humilhar, transmitindo para o dono do altar aquilo que nós precisamos para que ele possa transmitir uma força para nós concluirmos. Então Neemias, ele chega naquele lugar, observa aquilo, reúne todos os sacerdotes, reúne aquele povo que estava com ele ali para trabalhar. E eu também entendo que quando nós nos colocamos na posição para fazermos algo para Deus, Deus nunca deixa a gente fazer sozinho. Primeiro, porque senão a glória não é dele. Segundo, porque a obra de Deus não é feita por uma pessoa só. Jesus diz que nós vamos fazer muitos mais sinais e prodígios do que ele. Então a Bíblia vai dizer que esses homens foram chamados para fazer a obra com Neemias. Neemias reúne os sacerdotes, e uma atitude muito linda dos sacerdotes foram que assim que receberam a ordem de Neemias, eles foram os primeiros a edificar as portas que estavam destruídas. Os sacerdotes levantaram a primeira porta. A Bíblia vai dizer que são 12 portas: porta do vale, porta das águas, porta dos bois, porta de tudo quanto era nome. Mas a porta mais importante que os profetas levantaram, sabe qual foi? Você vai ver na Bíblia depois, é a porta das ovelhas. Sabe por quê? Porque através dessa porta era ali que entravam os animais para ser sacrificados. Você não entendeu? Então vou fazer você entender. Não adianta nós queremos reconstruir se não houver sacrifício. Não adianta nós queremos retificar se não houver o caminho do sacrifício. Não adianta a glória vir na nossa vida se não houver sacrifício. Muitos hoje querem quebrar tudo no altar. Muitos hoje querem orar de uma forma que ninguém ora. Muitos hoje pedem a Deus uma unção que ninguém tem. Mas ninguém quer pagar o sacrifício. Meu Deus! Ninguém quer sofrer, ninguém quer gemer. Hoje o Evangelho é transformado em prosperidade, barganha. Homens que vêm aqui, trazem a palavra, mas estão preocupados com as finanças, estão preocupados com prosperidade. E eu começo a entender que a prosperidade na vida do crente é quando você, não é quando você tem muito, é quando você tem todo dia. A prosperidade na vida do crente é quando você tem hoje e amanhã você pensa que não vai ter e tem de novo. Porque a Bíblia vai dizer que Deus liberta o povo lá do Egito e todo dia vinha a comida dos céus. Se você hoje tem comida na tua casa, dê glória a Deus, porque veio do céu para a tua vida. Se amanhã você tiver comida, dá glória a Deus, porque foi Deus que derramou do céu a condição para você ter comida. A Bíblia vai dizer que agora Neemias edifica. E chegando no capítulo 4,